dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, que bom, né? Hoje nós estaremos no nosso devocional e olha só, já estamos aqui mostrando o nosso assunto de hoje, né? O tema da nossa história. Se não é meu, eu não quero. Mas antes disso, vamos agradecer ao Senhor nesta manhã, né, por cada um de estarmos aqui, pela nossa saúde, pela nossa família, por você estar aí do outro lado assistindo este vídeo do devocional. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado até aqui. E nesta manhã abençoe cada aluno, abençoe cada professor, abençoe as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do teu filho querido e amado Jesus. Amém. E hoje a nossa história, né, criança, vai estar falando sobre um homem chamado Boaz, né? E vamos falar um pouquinho do nosso versículo da semana, que nós aprendemos na segunda-feira, que diz assim, olha só, que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só o que Deus ele manda para cada um de nós, né? Que nós venhamos ser forte, corajoso, para a gente não se apavorar e nem ficar desanimado, pois Ele estará conosco por onde nós andarmos. Então, olha só que esse Deus, ele é tão maravilhoso. Então, vamos para a nossa história nesta manhã? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre Boaz, né? Então, Boaz, nós vamos estar aqui, eu gostaria contando um pouquinho da vida dele para vocês. E essa moça que está do ladinho dele aí, tá? Então, na cidade de Belém, muitos anos antes de Jesus nascer, aconteceu essa história. Morava ali um homem valente e poderoso. O nome dele era Boaz. Esse homem ele era muito rico. Boaz era dono de uma plantação de cevada. Esse grão nasce numa espiga, na ponta de uma grama alta e seca. Era possível alimentar muita gente com a farinha produzida com a cevada. Então, essa planta, ela é resistente ao calor e gosta de uma boa terra. Um campo de cevada é grande, por isso são necessárias muitas pessoas para trabalhar nele. Então Boaz era reconhecido como alguém muito importante por ali. Plantava comida para pessoas e animais. Tinha muitos trabalhadores e era dono de uma terra fértil numa região quente. Então ele era um homem muito bom. E os seus trabalhadores trabalhavam feliz, porque aquele dono daquela plantação tratava muito bem as pessoas. Ele tinha um coração bom. Vamos lá? Boaz também era muito dedicado aos seus negócios. Num dia, ele apareceu por lá para ver os trabalhadores. Eles haviam trabalhado muito e já estavam quase terminando sua tarefa. Porém, entre eles havia uma moça que ela não trabalhava para ele, mas ela estava ali. Então Boaz viu aquela moça muito bonita, né, aquela jovem, e perguntou, né, quem era aquela moça. E os trabalhadores falaram que ela estava ali, ela apareceu. E ele chegou até ela, perguntou seu nome, e ela respondeu que ela se chamava Ruth. Então Ruth contou toda a sua história, o que foi que houve com ela. Então vamos lá. Então Ruth contou para ele que o marido dela tinha morrido. Então,
Quando eles moravam em outra terra, esse marido dela se chamava Malom. E ele era parente de Boaz. Olha só a coincidência. Ruth estava viúva, então ela não quis voltar para a sua família, né, para a cidade onde ela morava. Ela preferiu ficar com a sua sogra, uma senhora chamada Noemi, pois ela não tinha ninguém para sustentá-la. Então, essa Noemi tinha perdido também o seu esposo, ela era viúva. Então, se Ruth tivesse deixado ela, Noemi estaria sozinha e não tinha ninguém para ajudá-la. Elas foram, né, para uma nova terra, buscando sobreviver. Assim, chegaram ao campo de Boaz. Era a época da colheita. Ruth se inclinava no campo para recolher as espigas que caíam no chão. E Boaz viu isso e lhe contaram a história dela, de como cuidava de sua sogra. Então os trabalhadores viram aquela moça ali ajuntando aquelas espigas do chão e eles foram contar para Boaz, né? Qual o motivo dela estar ali, assim como ela contou. Então, olha como essa moça era uma moça muito boa. Então Ruth se inclinava para colher as espigas que caíam no chão. Então Boaz viu isso e lhe contaram a história dela, de como cuidava de sua sogra. Boaz era um homem muito bom, permitiu que Ruth ficasse na sua plantação. Ele falou para não mexerem com ela e ainda mandou que os seus trabalhadores, olha só, deixassem cair espigas do carro, aonde ele escolheu, né, para ela pegar. Olha, quando o carro estiver passando por ela, deixe cair espiga no chão para ela apanhar. Então assim aconteceu. Ela colhia e torrava aqueles grãos para comer junto com a sua sogra Noemi. Naquela época, quando um homem morria, um parente tinha o dever de comprar as terras dele. E quem comprasse as terras seria o remidor da viúva, ou seja, ele teria que se casar com a viúva do dono das terras. Assim, ela teria sustento e família. Então, Boaz foi cumprir sua obrigação de comprar as terras de Malom, mas havia outro parente mais próximo que tinha o direito antes dele. Logo agora que Boaz conhecer aquela moça, assim ela teria que se casar com o novo dono da terra. Boaz, como era homem muito honesto, comunicou que o direito era primeiro de seu outro parente. Colocou boas pessoas perto dele para que pudesse depois confirmar aquela conversa. Então a narrativa nos conta que esse parente mais próximo não quis comprar as terras do marido de Ruth e passou o seu direito para Boaz, o dono da plantação que Ruth conheceu. E então o bom, valente, poderoso e honesto Boaz comprou as terras que eram de Malom, o marido de Ruth. Com isso, adquiriu o direito de quê? De casar com ela. Então, eles se casaram, conta a história, e logo tiveram um filhinho chamado Obed. E a partir desse Obed, crianças, olha só, Obed também cresce e se casa. E ele tem também um filho chamado Jessé. Vocês estão reconhecendo esse nome? Jessé, ele era pai, né, de Davi. E aí, olha só como foi surgindo a história, né, do rei Davi. E
Ele foi pai do rei Davi e bem mais tarde dessa mesma família nasceu Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então essa história bíblica nos mostra que devemos respeitar o direito do outro e assim estaremos demonstrando honestidade, como Boaz fez. Ele demonstrou com suas atitudes ser uma pessoa que tinha muita fé em Deus. Então, nós aprendemos com ele que, olha só, ele poderia muito bem ter comprado logo as terras e nem se preocupar que tinha outros parentes para comprar, né? Mas não, ele esperou, ele foi, deu prioridade para o outro parente para comprar as outras terras, mas como o parente não quis, então ele foi e comprou o seu direito, né? E assim ele casou com a moça, né? Com a Ruth, e foram muito felizes, olha só. Então, nós devemos cuidar um do outro e defender o nosso direito. Então, a família é coisa boa. Uns devem defender o direito dos outros, irmãos, pais, avós, sogra, titios, né? Enfim, parentes que se amam, se cuidam. Então, criança, tem muitas crianças que não possuem família. A família que já se foram, há crianças que nunca conheceram suas famílias. Então, elas devem conhecer, sentir muita falta, não é mesmo? Só que podemos ter uma família em comum, a de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Pai amoroso, né? O Papai do Céu, que é amoroso, que cuida de cada um de nós. Então você tem que ser corajoso, como foi dito no nosso versículo, né? Então, nesta manhã, eu estou me despedindo. Então, um ótimo final de semana para vocês, tá? Beijos, tchau, tchau.